gente só colocou o microfone por causa da chuva. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Convido a fecharem os olhos, imaginarem a presença de Jesus, que Ele possa entrar em nossos corações, dando-nos força para todos os momentos, fé e esperança. Que essa mesma paz possa se estender sobre todos aqueles que estão desiludidos, desesperançosos, que todos eles possam sentir essa presença sublime, lembrar do convite de Cristo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E que essa mesma presença possa estar presente em nossos corações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixe cairmos em tentação, e livra-nos do mal, que assim seja. Nessa manhã, nós estamos recebendo o Joaquim. O Joaquim, ele é do Maria de Nazaré, em Rolândia, trabalhador espírita. Acho que um excelente trabalhador. Quem pediu para convidar o senhor, eu particularmente não o conheço, mas era convite do Eurípides. Um dos últimos nomes que o Eurípides tinha falado antes do desencarne foi para convidar o Joaquim. E ele aqui está. Seja bem-vindo, Joaquim. Que Jesus e a espiritualidade amiga possa te envolver. Bom dia, meus queridos irmãos. Principalmente vocês que estão aqui nesse frio, ainda para ouvir minha palavra, né? Essa casa aqui está no nosso coração, como todos aqueles que trabalharam e trabalham, porque nós aqui de Rolândia, muitas vezes, como outras casas, precisávamos de socorro, tinha que ser para ajudar a resolver problemas que aparecem, né? Parece que o movimento espírita não tem problema, né? Mas como não tem, né? Com frio, sem frio, né? Presentes e virtualmente, de todas as formas a gente vê que tem problema, né? Porque parece que as casas espíritas são mais visadas, né? E eu queria manifestar aqui o grande carinho que a gente tem pelo Eurípides, né? Por seu Hugo, pela Dona Dulce, pelos companheiros da casa, né? E transitaram trabalhando, dando seus esforços, né? Eu lembro do Eurípides com muito carinho, porque eu vi que os últimos tempos dele aqui, na carne, trabalhando, foram com muito sacrifício, né? A gente sentia que era um peso grande sobre os seus ombros, e ele enfrentou com todas as dificuldades, tudo aquilo que ele provavelmente havia se comprometido a fazer e passar. O tema que eu escolhi para hoje é um tema que é da influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos e ações, que é a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que os espíritos respondem que é muito mais do que a gente supõe. Mas acontece o seguinte: a gente lendo essa resposta, a gente não se dá ciência para a gente mesmo. Porque muitas vezes a gente vive como se não fôssemos influenciados, né? E como se isso era um texto que a gente ia interpretar ainda para entender. E ali fala que, é claro, né, que a gente
muito mais influenciável do que a gente pensa. E há muitas vezes diálogos na nossa mente que são do nosso modo de pensar e de alguém que está por perto. Nós, como espíritos que somos, provisoriamente encarnados, não deixamos de ser espíritos. E através das ligações mentais, através do perispírito, né, o corpo mental e tal, a gente sente, a gente se identifica com a presença dos espíritos. E é tão estranho, muitas vezes, que você vai na casa de alguém que está tendo algum problema e tal, você fala assim, eu sinto que tem um espírito aqui. Então, mesmo a pessoa sendo espírita, sente que parece que está balançando. Ó, a gente está convivendo com os espíritos, constantemente. Você tem uma ideia brilhante, olha que bom, preciso visitar alguém que acha que não está bem. Né? Você tem aquela ideia e você sente. Muitas vezes isso não é da gente, é de alguém que está trabalhando para ajudar aquela pessoa numa necessidade que nós seríamos agentes para poder ajudar a mudar a situação. Né? Então, essa consciência de que nós somos influenciáveis e que as nossas vidas precisam ser avaliadas, as nossas ações, os nossos pensamentos, precisam ser avaliados constantemente, determina as nossas ações. Porque se a gente sabe que uma coisa vai nos fazer mal, a gente procura evitar. Se a gente procura alguma coisa que possa nos fazer bem, a gente tem que usar. Não é? Então, fazendo aquelas análises que Santo Agostinho fazia na sua variação do seu dia a dia, né? E ele recomendava fazer aquilo que ele achava que foi bom, continuar fazendo, e aquilo que não foi bom, se corrigir, né? Reconciliar com alguém, mudar o modo de pensar e de agir, de forma que as nossas ações fossem as melhores. Vivendo, se a gente for viver assim, a gente se analisa e avalia o outro. E sabe que o outro também é uma pessoa que ele está ali e ele está com as suas companhias espirituais. Todos nós temos as nossas companhias espirituais, tanto para o bem quanto para a indiferença como para o mal. E a gente, sabendo disso, a gente se acautela e vive de uma forma a mais reta possível, dentro dos padrões que Jesus estabeleceu para todos nós, de compaixão, de caridade, né? De benevolência, de indulgência para com todos. Eu vou narrar aqui um fato só para a gente verificar como, não percebendo as ocorrências, a gente incorre em erros às vezes gravíssimos. Tem um livro que o Hélio Garcia, que o Wilson Garcia, é um espírita muito dedicado, um kardecista assim, de carteirinha, né? E preocupado, né? Um adepto da Hora Encontro, do Sr. Herculano Pires. Então ele narra num livro dele sobre diversos personagens do movimento espírita de São Paulo. Eu convivi com o movimento espírita de São Paulo do ano de 1960 a 63. Então convivi com o Sr. Herculano Pires, com o Dr. Hernani Guimarães Andrade, fazia parte da federação e na União da Mocidade Espírita de São Paulo. Faz muito tempo, né? 60 e pouco, né? Conheci pessoas extraordinárias, mas isso tudo não podia me fazer ser uma pessoa bem melhor ainda, né? Como eu sempre fui voltado ao movimento espírita, sempre tive alguma atividade em Marília, quando morei um bom tempo, então a gente lembra de muitas coisas, né? Então o Wilson Garcia fala, narrando a vida de algumas pessoas do movimento espírita, ele fala de um companheiro que tinha naquele tempo,
tinha as casas espíritas, mas tinha muitas pessoas que faziam reuniões nas suas casas, né? Então, esse Hélio Rossi, ele tinha na casa dele um cômodo, que ele fazia, então, 2 reuniões semanais do movimento espírita. Era um centro meio particular, porque tinha uma reunião que fazia, muitas vezes acontecia isso nessa época. A gente fazia o evangelho num determinado dia em casa, aí daqui a pouco a vizinha queria participar, um outro chamava não sei quem, quando você via, você estava... Era um centrinho espírita, né? Então, numa noite da semana, ele tinha reuniões de estudo do evangelho e passe. E numa outra, ele tinha uma reunião mediúnica, que ajudava então, pessoas que estivessem com problemas espirituais, pessoas assim, que estavam precisando de ajuda, que às vezes ficava difícil de ir no centro, era mais fácil ali perto. Então ele fala que ele narra que esse Hélio Rossi, então, numa determinada noite, lá na casa dele, chegou 2 senhores, um grandão lá e tal, e o outro montante. Esse grandão dava sinais que estava meio atormentado. Então ele narra, né, que fala, não, então, esse senhor aqui é fulano de tal, né? A dona fulana indicou que procurasse o senhor e tal, e ele não está muito bem, né? Aí o dirigente falou assim, olha, hoje não é dia de trabalho, assim, para desobsessão, coisa assim, né? Mas é um dia de evangelho, se vocês quiserem participar, tudo bem, né? Estão aí. E foi que alguns ficaram ali, né? Depois, terminado o estudo, né, eles ficavam um tempo concentrados e geralmente tinha a comunicação de algum mentor da casa falando, né, comentando sobre o tema. Naquela noite estava destinado a ser diferente. Feito assim a prece e tal, um dos médiuns ficou tomado, né? Isso acontece, né? Nas reuniões mediúnicas, às vezes o médium está segurando ali, né? Ou encontrou fulano, já sente um choque, né? Então o médium ficou incorporado e um espírito comunicou gritar logo com aquele homem que estava ali assistindo, né? Seu ladrão, me dê o relógio é meu, e começou a gritar. Então houve um tumulto na reunião e o espírito esbravejando ali que queria o relógio. O homem ficou acuado, né? E o dirigente começou a conversar com o espírito. Não, meu irmão, começou a abrandar, né? Transmitindo passe e tal, tentando abrandar o médium tomado daquele espírito revoltado, violento ali, querendo avançar eu procurava alcançar a mão do homem que estava ali presente, que tinha ido procurar ajuda, né? Então foi conversando o dirigente com o espírito, e o espírito conseguiu se acalmar, e ele falou, não, você não percebeu nem a situação dele. Na busca de avançar no homem, ele esqueceu até de que não percebeu a situação espiritual dele, né? Como espírito, né? E o dirigente foi falando, não, e tem gente preocupada com você, querendo te ajudar, você vê o que você está passando, longe de familiares, né? Por que você não dá uma oportunidade para você mesmo? Tem aqueles que te protegem, te ajudam, estão aí, vão te convidar para você receber o socorro que precisa, né? Você está precisando de ajuda, né? E o espírito foi se acalmando, e até que o dirigente falando para ele, né, que tudo ia passar, que ia melhorar a vida dele, que ele precisando de ajuda, ele ia encontrar, né? Ele foi acalmando e no fim ele acabou pedindo perdão para o homem. Olha, você me desculpe esse tempo todo que eu estou te
te perturbando, te atormentando, né? Mas eu vou dar uma oportunidade para você. Porque o homem tinha falado com o Espírito, chorando, e falou assim, olha, eu prometo devolver o relógio para o teu filho. O povo que estava ali, já, né, quem estava assistindo, sentia assim, o impacto de uma coisa que não precisava dizer se que o Espírito estava falando a verdade ou não, estava comprovado. Né? Aí o homem pediu perdão para o Espírito e tal, e o Espírito estava se despedindo, quando o dirigente falou assim, o senhor poderia falar alguma coisa sobre o que aconteceu? Aí ele falou assim, ele falou que os mentores tinham autorizado que ele poderia falar, né? Aí ele falou assim, olha, eu era alfaiate, morava ali na Rua Conselheiro Carrão, ali na Bela Vista, né, que chamava de Bexiga. Né? 10 anos depois eu fui morar lá em São Paulo e morei, né, nessa região também. E foi um lugar assim que ficou de classe média baixa, porque depois que foi promulgada a libertação dos escravos, muitos ficaram nessas regiões de periferia, ali era meio periferia de São Paulo dos primeiros tempos, né? E então ficou uma classe média baixa, né? Porque muitos escravos formavam, começaram a trabalhar aquelas dificuldades todas e veio avançando, então formou um bairro de médio para pobre, né? E você, eu morava ali, eu era alfaiate, trabalhava o dia inteiro, duro, né? E nas terças, quintas e sábados, eu tocava trombone de vara num baile popular, né? Que chamavam de gafieira, né? Eu trabalhava para defender uns trocados ainda, porque eu ganhava muito pouco, né? E eu tinha um filho que trabalhava como menor, né? Numa firma, ganhando pouco também, e do pouco que cada um ganhava, a gente vivia com muita dificuldade. Meu filho era muito simples, não pedia nada para si. E eu então combinei com a minha mulher que a gente ia passar sem mistura uns 3, 4 meses para economizar, para poder comprar um relógio, que era o maior sonho que eu tinha, né? Por isso que eu dizia, que eu tinha um grande desejo de ter um relógio de pulso, né? Então eu falei assim, eu vou comprar para o meu filho, que vai fazer aniversário dia 24 de junho, seria de 1950. Então, depois que coincidiu no fim de semana, ele tinha dinheiro, comprou um relógio e ia trabalhar durante o dia e depois de noite ia tocar na gafieira, né? E depois iria para casa e falou assim, agora em casa eu vou colocar no pulso do meu filho. Eu falei assim, imagina a alegria dele quando acordar de manhã, está com o relógio no pulso, né? Então comprou um relógio novinho e tal, mandou gravar do João pai para o Joãozinho filho, 1950, 24 de junho de 1950. Então isso feito, né? Ele então trabalhou durante o dia, depois à noite foi lá na gafieira, 4 horas da manhã, né? Dia 23 de junho, né? Um frio danado, que eu lembro do frio lá, um frio que nem esse nosso de agora, né? De madrugada, ele subiu lá com o trombone nas costas, e ia a pé, porque não tinha nem bonde, nem ônibus nesse horário, né? Então subindo ali, subia Brigadeiro, Luiz Antônio, até chegar, demorou uns 20 minutos, meia hora mais ou menos. Ele estava quase chegando em casa, faltavam alguns quarteirões. Ele falou, senti uma coisa estranha, minhas pernas fraquejaram, eu senti uma dor no peito e tentei segurar o trombone e tal. Quando eu vi, caiu o trombone e eu caí também na rua, né? E eu tentei sair, mas eu não conseguia, eu voltava. Eu tentava sair, mas não conseguia. Então eu resolvi ficar deitado ali mesmo, né? Ficou junto com o corpo, sentindo assim, preso ao corpo, né? Falei assim, até que eu percebi que chegou um carro preto e os homens desceram
e começaram a me examinar e começaram ia tirando as coisas do meu bolso, a carteira, dinheiro, e um outro ia anotando, ó, faz tantos reais, tantos cruzeiros, não sei o que moeda era naquela época, né? Acho que era cruzeiro. Então, tantos cruzeiros, tanto, né, uma carteira, isso, mais aquilo e tal. Aí, chegou no relógio, lá falou assim, esse não entra na lista, e enfiou no bolso. Eu, desesperado, voei no homem, tentei tomar, e não conseguia. E gritava para ele, gritava. Né? O processo era meu, era do meu filho, não podia ficar sem aquilo. Né? A coisa mais preciosa que eu tinha no momento era aquilo. Eu tinha que defender ele, enfiou no bolso. Desde então, eu persegui esse homem para ver ele devolver o relógio. Ficou assim, né? E aquele ódio ia aumentando. E eu, né, procurando, né, de todas as formas. Quando eu começava a pensar em desistir, apareceram outras pessoas que me estimulavam a continuar na cobrança desse ladrão que me roubou o relógio. Veja que coisa, né? Nessa altura o homem, né, estava chorando demais, né, o que estava lá. Né? E aí o dirigente falou, ele falou assim, não, eu pretendo devolver o relógio para o seu filho. O homem falou, né? E o dirigente do centro falou assim, olha então, quando a gente for devolver, a gente pediria que você estivesse presente para você ver. Né? Então, terminada a reunião, dias depois, o pessoal que era da polícia, lá que tinha, e o homem lá que tinha pego o relógio, né? Eles combinaram, né, que eles tinham localizado já a casa onde morava o pessoal daquele João que tinha falecido, e iam entregar o relógio. E pediram então para o dirigente do centro lá se ele não podia fazer uma mediação para poder ficar mais fácil para entregar o relógio. Ele falou, não, pode deixar comigo. Né? Então ele falou, foi ele e os dois senhores lá, e esse senhor que tinha pego o relógio. Né? Aí eles chegaram lá, bateram na porta, eles moravam num outro bairro, mas com eles a polícia foi fácil de localizar, né, onde morava esse pessoal. Então o dirigente do centro chegou e falou assim, olha, nós somos a polícia e viemos aqui para corrigir um erro que teve, né, com a morte quem atendeu foi um rapaz. Né? Atendeu assim, para corrigir um erro que teve quando o falecimento do seu João e tal, né? Era um relógio que foi extraviado na hora de anotar lá e depois na transmissão na interna, extraviou esse relógio agora que nós verificamos que é do seu pai. Né? E ficou assim, a versão foi essa, né? E o rapaz muito contente, né? Já olhou para o filho e disse, não, esse relógio aqui vai para o meu filho. Viram que era do avô, que também chamava Joãozinho menino, né? Quer dizer, foi de João para o pai, para o filho e depois para o neto. Né? Então, esse relógio era um menino que estava com uns 13 para 14 anos, praticamente quase a mesma idade daquele um que era destinatário do relógio. Né? Aí o rapaz pediu para a mulher fazer, ele já tinha casado, né, esse filho, aquele Joãozinho lá, ele tinha casado e já tinha esse filho de 13 anos. Né? Então, o Hélio Rossi, que descreve isso aí, dessa ocorrência no centro dele, ele fala que sentimos assim uma corrente vibratória muito intensa no ar. Eu atribuo praticamente a presença do espírito, né, daquele senhor que se acidentou, né, na via pública. Né? Então você vê, né, era um ano de 1975. Aquela ocorrência foi no dia 24, né, 23 para 24 de junho
de 1950. 25 anos de sofrimento por causa de um relógio. A gente pensa que a nossa vida é muito simples e que não tem ninguém vendo, que a gente faz, não faz, fala, não faz, pensa, não pensa, e a gente pensa que está sozinho. Né? A gente acha que está sozinho e que não tem testemunha, não tem nada. E sendo espírita como nós somos, nós estamos dentro de uma realidade muito grande. Né? Veja que coisa interessante, né? Então o menininho recebeu lá do João pai, que já seria o avô, para o Joãozinho, né, filho, né? Que coisa, não, meus irmãos? A gente pensa, vê no dia a dia. Tempo atrás, na nossa reunião, tem uma reunião mediúnica que eu dirijo, e que participam alguns trabalhadores que trabalham também na Casa da Sopa, no trabalho que a gente faz nos fins de semana. Hoje a gente faz diariamente sopa para umas 65 pessoas, famílias praticamente, né? Mas o mais forte é no sábado, que tem então um trabalho que tenha. Atualmente não está tendo evangelização infantil, mas tinha, né? E as pessoas, né, muitas vezes em épocas especiais, levavam algumas guloseimas, um bolo, um doce, alguma coisa assim, né? Então, essas pessoas que participavam, com os companheiros nossos que participavam lá, participavam de uma reunião mediúnica também. Então, uma senhora lá do centro, que trabalhava nessa parte de evangelização lá na periferia, ela falou assim: seu Joaquim, olha, eu gosto muito de animais, tenho cachorro e tudo, mas eu comecei a ver, parece que era um cachorro, um rosto de cachorro me encarando, mas um cachorro feio e raivoso me encarando, a semana toda, né? E eu sinto perturbação assim, sinto como qualquer coisa que como espiritual, né? Aí nisso um outro médico falou assim: tá sentindo? Vai sentir mais ainda. Por que você não deixou aquele menino entrar? Por que você não deixou ele entrar? Ela era muito rigorosa, muito disciplinadora, né? E na entrada entrou o pessoal, né, que estava lá esperando, né, na hora da evangelização, porque ela tinha levado uns doces lá para distribuir, e outros viram e chegaram. Mas um que chegou um pouco mais atrasado, ela não deixou entrar. E tinha alguém ali para defender os interesses daquela criança. Né? Então isso que ela falou: por que você não deixou ela entrar? Não, mas tentou argumentar, né, porque não era ela que estava recebendo, ela estava falando com o espírito também. Né? Eu sei que nós acomodamos o espírito, conversamos com ele, como aconteceu aqui. E depois o espírito foi socorrido, né? E tudo bem, a companheira nossa, ela respirou aliviada, né? Mas nesse caso aqui, vocês viram, 25 anos. Como as nossas atitudes geram reação. Isso por quê? Porque eu tenho amigos e tenho inimigos. Eu estou hoje aqui, parece que sou bonzinho, mas já fiz muita coisa errada do passado. Nessas coisas erradas tem muitas vítimas que não me perdoaram. Tem vítimas que perdoaram e graças a Deus estão bem. Mas tem aquelas que não perdoaram que vão ser companheiros de quem foi inimigo meu. Por isso que acontece. Então você está num caixa de supermercado, conversando com uma pessoa que está num dia que não é muito bom. Você tem que estar com a maior compreensão, porque ela pode ser grosseira, coisa assim, e a gente tem que compreender, para a gente não entrar naquela faixa da perturbação, e tentar ajudar até. Hoje em dia está difícil, né? Mas vai melhorar, né? Quer dizer, são frases que podem ajudar, né? Não ficar agastado com o desgaste da pessoa que não está bem. Porque todos nós temos amigos e temos inimigos. Temos que compor com os inimigos, né? E estar bem com os amigos que possam nos ajudarem
e ajudar os outros. Então não é preciso que ninguém nos policie. Nós devemos nos policiar seguindo essas informações que esse texto e mais adiante do Livro dos Espíritos do Evangelho nos recomenda. Todos nós, quem quer que seja, temos que ter a maior compreensão para poder suportar aqueles que não estejam bem e que possam querer nos atingir. Vamos seguir Jesus, né? Perdoando, compreendendo, né? Tendo indulgência, tendo compaixão, tendo paciência. Porque é tudo que nós precisamos para ter uma vida digna e saudável e que possamos dessa forma ajudar os nossos semelhantes e nós mesmos. Com isso daí fica difícil a gente arrumar inimigos gratuitos aí nas ações que a gente faça sem pensar. Né? Você vê que coisa interessante, como funcionam as coisas, e a gente precisa acreditar que é assim, e respeitar todo mundo, aqueles que não estão bem, com a compreensão, para que a nossa presença possa ajudar. Ajudando, isso não quer dizer que a gente vai perder alguma coisa de nós. Nós vamos ganhar, porque se a gente ajudar alguém que não está bem, tem aqueles que vão ter gratidão e vão retribuir com a sua gratidão, são vibrações que vêm. Né? Então sempre procurar, onde quer que esteja, ajudar, né? Só ajudar. Eu tenho, em casa, eu tenho o costume de, quem vier pedir, alguma coisa tem que dar. Né? Se não é R$1, é um pão, um lanche, qualquer coisa, que a pessoa possa sair bem dali. Porque sabe que é muito barato, né? Você com 50 centavos, R$1 que peço na rua, você ganha um Deus lhe pague. Deus lhe pague é vibração. E isso daí faz bem para a gente. Não é fácil, não é barato R$1 por um Deus lhe pague. Né? Quanto mais as ações do bem que a gente possa fazer constantemente, que a doutrina nos recomenda, e nós sabemos que são necessárias para a nossa boa vivência, principalmente nos dias de hoje. E quando estivermos doentes, às vezes eu falo, eu comento, né? Mesmo que a gente esteja entubado, de ponta cabeça, a gente tem que estar com o pensamento elevado. Porque a influenciação espiritual, ela não deixou de existir. Com essa pandemia, ele falou, agora tem pandemia, não tem perturbação? Nada disso, tem pandemia e tem perturbação. E aonde quer que a gente esteja, se estiver hospitalizado, tem que estar com confiança em Deus para poder facilitar o socorro que os amigos espirituais querem nos prestar. Então, meus irmãos, desculpem a simplicidade da nossa fala, mas é o desejo que todos nós aproveitemos as lições do Evangelho que temos constantemente ouvido falar e temos que seguir para o nosso próprio bem. Que Jesus nos abençoe e envolva todos vocês. A minha gratidão por todos vocês que estão nos ouvindo nesta manhã. E ficamos felizes com esse material do Eurípides que nós vamos veicular na nossa casa. É um pessoal muito querido. Um abraço. É por isso que Jesus nos ensina, né? Orai e vigiai. E tem aquele que também ele nos diz, né? Diga-me com quem tu andas, que eu te direis quem tu és. Em todos os momentos de dificuldade, de aflições, o que nós estamos pensando? Nós estamos com um pensamento elevado? Se nós estivermos com o nosso pensamento elevado, eu te digo de quem você está próximo. Agora, se a gente está pensando a revolta, o ódio, também sabemos de quem nós estamos próximos, né? Muito obrigada, Joaquim. Vamos então, nesse momento, mais uma vez agradecer a Deus, a Jesus, e aos Espíritos amigos dessa casa, que nos têm fortalecido, que nos têm acompanhado todos os dias da nossa história, da nossa vida. Que eles permaneçam com todos nós, que nós possamos auxiliar também, na medida da nossa pequena capacidade, no dia a dia, orando e vigiando, para que possamos
ter pensamentos elevados para podermos auxiliar um pouquinho só nesse momento tão grave que a nossa população, a humanidade está vivenciando. Ser conosco, Senhor, nesta manhã e abençoa nossos lares, os nossos familiares, todos aqueles que estão necessitando, Senhor. Assim seja.